Bem, é isso, não é? Tecnologia aí que a gente vai precisar neste momento mais do que nunca expandir, tá? Hoje, como estamos sendo praticamente que, vamos dizer que obrigados, né, a refletir sobre tudo isso, sobre novas formas, porque o mundo, como eu estava dizendo e abordando antes, não vai voltar a ser como era antes, o que é uma coisa super boa. Tudo é o equilíbrio, não é? Mas é uma mudança e nós vamos ter que nos readaptarmos, né? Trazer novos significados, novos olhares, sim, e entrar nessa nova jornada aí que o mundo está oferecendo agora, né? Por algum motivo, ok? Bom, para você entrar aí de cabeça nessa nova jornada, né, de você compreender e trazer uma luz, uma transformação para a sua vida, é o que eu desejo. Né? Eu vou oferecer também futuramente para vocês aqui novos olhares a partir dessa ferramenta que temos, que é a internet, de você trabalhar pela internet, trabalhar mais pela internet. Existem muitíssimas possibilidades, sabe? Conheço gente que está expandindo cada vez mais, vendendo produtos, então vai segurando a onda aí. Mas antes disso, eu preciso que você esteja mais equilibrado, mais limpo, mais limpa, tá? Não digo que você esteja sujo, né? Eu estou dizendo que a gente traz aí essas memórias erradas, vamos dizer assim, né? Que geram conflitos e tudo isso. Então a gente vai limpando, mas eu gostaria que você, ao mesmo tempo, entrasse numa nova proposta, né? De algo. Ah, mesmo que você já trabalha, já faz coisas, coloca na sua vida aí acrescenta algo a mais para você sentir a sua expansão, o quão você pode ir além, tá? E aí eu pedi para vocês lerem ontem, e eu vou retomar aqui a origem do primeiro conflito. O primeiro conflito de um ciclo, ele pode provir de qualquer momento da vida de uma pessoa. Na maioria dos casos, ele começa na infância, até mesmo na mais tenra infância. É assim que vemos crianças que apanham frequentemente dos coleguinhas, ou com baixo desempenho escolar, ou, ao contrário, elas são geradoras de violência. Entretanto, a origem do primeiro conflito pode ser bem mais antiga e se situar, por exemplo, no dia do parto, ou até antes, e durante a vida intrauterina. Esse tipo de conflito é muito mais frequente do que se pensa, tá? Vamos lá, durante a gravidez ou em útero, a criança sente tudo que a mãe vivencia. Ah, então se a mãe às vezes, né, sente medo, tem problemas ali o casal, violências físicas ou psíquicas, tristezas, né? Ou então a mãe corre o risco de sofrer um aborto. Bom, o feto ele registra tudo isso, né? Além disso, quando da descoberta da gravidez, certos casais se perguntam se vão ter ou não a criança, sabe? Independente da questão, né, e de aborto, enfim, que rola em muitas polêmicas, às vezes tem casais que perguntam, né, e aí, eu tô grávida, vamos ter esse bebê? Não, como é que vamos fazer? Porque, claro, né, é uma vida e uma responsabilidade, gerar uma vida é muita transformação e muita responsabilidade, não é? E isso gera um trauma para a criança muito grande. Ou às vezes também, por exemplo, o casal já tem duas meninas, aí quer um menino, né? E aí fica vibrando para ser menino, quando vai ver no ultrassom tá lá mais uma menina. Então aquela decepção, a mãe, o pai, a criança sente isso. Ou os medos são normais, né? A gente quando fica grávida aí tá, sei lá, fica com medo. Ai, meu Deus, será que eu estou preparada? Preparada a gente nunca tá, né? Fica preparado só na hora. Mas tudo isso pode gerar para a criança gerar medo, né? E também há muitas crianças que não são desejadas pelo pai. Às vezes o pai não quer, a mãe ficou grávida mó feliz, o pai não quis. Ou até a mãe, né? Já tem. Eu lembro que eu fiz Teta Healing, né? Todos os cursos, só não cheguei a ser facilitadora. Mas eu lembro que nesses processos eu vi minha mãe, quando eu estava na barriga dela, ela estava um pouco cabisbaixa, um pouco triste, porque já era a quarta filha de um casamento que ela não era feliz, e ela tinha muito medo, não é?
Medo da falta, da escassez, porque imagina criar 4 filhos num casamento infeliz, onde não se tinham muitas condições financeiras, não é? E isso daí eu lembro que eu vi. E nós sabemos que as crianças, a gente sente tudo isso daí, bem como quando a gente gera um filho, né? Também na nossa barriga. Isso dá origem a medos ou crenças ou valores que são perturbadores e você nem sabe de onde vem. Claro que você não vai lembrar depois, né? Você não vai falar, estava na barriga da minha mãe, eu me lembro. Só em processos como esse, Theta Healing, regressão, enfim. E o que não vale a pena você entrar para futucar para ver, já que a gente tem tecnologias agora que te ajudam num processo mais rápido, menos sofrido, tá? O parto, além desse seu aspecto que é traumatizante pro bebê, né? Que a gente tá lá na barriguinha da nossa mãe, é gostoso, barriguinha da mamãe, ali quentinha, né? E tá sendo alimentado, e, enfim. E de repente vem o clarão ali te arrancando da barriga da mãe. Ai, gente, é um trauma. É muito impactante. E pra mãe também, né? Isso constitui o primeiro conflito de separação para o recém-nascido, a separação do bebê da sua mãe, né? Que era tudo para ele durante a gravidez, tá ali, né? Ai, que delícia. Isso porque durante esse período ela assegurava para o bebê, né? O amor, o alimento, o calor e a proteção. Mais tarde, ao longo da vida, esse conflito de separação se repete com frequência. Por exemplo, separação para ir para a creche. Eu lembro a minha filha, quando foi para a creche, ela tinha menos de 1 ano, e o primeiro, se bem que minha filha sempre foi danada, né? Mas o primeiro dia, nossa, é ruim para a mãe e para o filho, né? A mãe fica conectada com o filho aí. Eu lembro disso, que eu ficava, ai, não posso ficar conectada com a minha menina sofrendo, ela vai sentir, e é isso mesmo, né? Então, aí porque a gente tem que trabalhar, né? Ou às vezes você tem um filho, separou do pai, divorciou, outra separação, né? E a mãe vai casar com outra pessoa, e para a criança é outra separação. Bom, enfim, ou precisa mudar, não é? Às vezes tem que mudar de cidade, como aconteceu comigo, com a minha filha. Então é um monte de separação aí, né? Mas a origem do ciclo de conflitos, ela pode se situar ainda mais longe no passado. Vamos ver isso aqui nesse parágrafo, o ciclo familiar de conflitos. Certos estudiosos, tais como Annie Anselin, que tem um nome aqui esquisito, deve ser alemã, ou Paola del Castillo, encontraram uma origem familiar para muitos conflitos. Foi assim que nasceu o que hoje é chamado de psicogenealogia. É verdade que as situações com frequência se repetem de geração em geração. Por exemplo, câncer de mama, divórcio com a mesma idade, falência, o que nos leva a pensar que memórias erradas são transmitidas de pai para filho, de mãe para filha. Vários elementos podem sustentar e até mesmo explicar a tese do ciclo familiar de conflitos. Em primeiro lugar, a hereditariedade que provém dos seus pais e, claro, através deles, dos seus antepassados. Porém, também não se deve esquecer a educação dada pelos pais, que transmitem assim à criança, como já vimos, os seus medos, valores e crenças e, portanto, suas memórias erradas. Logo, os aspectos inatos obtidos pela hereditariedade familiar e os adquiridos realizados pela educação dada pelos pais, já podem explicar, em grande parte, a ocorrência de situações idênticas com os filhos e seus pais ou avós. Falaremos mais adiante da epigenética, que constitui uma nova descoberta no campo da genética e mostra que a expressão dos genes é influenciada pelo modo de vida e pelos acontecimentos que ocorreram na vida. Assim, o que os seus antepassados viveram modificou os genes deles. E tais modificações foram, em seguida, transmitidas às gerações seguintes. Este fenômeno epigenético permite compreender a importância da genética nos ciclos familiares de conflitos. Se tomarmos o exemplo de um câncer de mama descoberto em uma mãe, e depois, na filha,
algumas décadas mais tarde. É possível apontar várias explicações para esse fenômeno. A presença de genes cancerígenos que foram transmitidos de mãe para filha, tais como os genes hereditários BRCA1, BRCA2. 2. Hábitos de vida idênticos, ensinados pelos pais aos filhos desde a infância, como alimentação, álcool, tabaco, atividades esportivas e outros. 3. Uma maneira de pensar idêntica, inculcada igualmente desde a infância. Isso é bom, isso é mal. Você é boazinha, você é burra, você é burro, etc. Que são fonte de medos, valores e crenças. Trata-se aqui de uma espécie de filtro familiar, através do qual a criança enxergará o mundo pela vida inteira. 4. O mimetismo dos filhos com relação aos pais, ou seja, isso se vê na idade adulta através de profissões idênticas e atitudes idênticas. Pai e filho alcoólatras, mãe e filha divorciadas com a mesma idade e etc. A criança, tendo se tornado um adulto, recria inconscientemente as mesmas situações vividas pelos seus pais, muitas vezes com a mesma idade, tanto as boas quanto as ruins. Em definitivo, não é fácil afirmar a razão exata pela qual a moça sofre o mesmo tipo de câncer que a mãe. Seja como for, o problema de fato passou de uma geração para a outra. Bom, eu estou na página 63 e volto no próximo áudio para concluir essa leitura, tá? Te espero lá, um beijo.